noite para quem está chegando aí, para quem escolheu assistir essa live ao vivo comigo e com Roberto Seresteiro. Daqui a pouco eu apresento o meu convidado, que ele é muito especial, porque ele é uma pessoa simpática, uma pessoa de uma energia maravilhosa. Desde o primeiro contato que eu tive aí com o Roberto, eu pude sentir essa energia, uma pessoa desprendida de ego, uma pessoa que realmente se dispôs a estar aqui conosco, só para falar um pouquinho dessa experiência com a terceira idade, que já tem há mais de 10 anos, do seu público, que é um público grande aí, que arrasta multidões por onde ele passa. Então, eu vou falar um pouquinho do meu convidado. Vamos ver quem está online aqui antes disso. A Elza Calazans já está aqui conosco, a Marilu Sampaio. Sejam bem-vindos. E assim, a nossa live ela é participativa. Então, se vocês desejarem saber alguma coisa, né, a respeito do trabalho com idosos, né, do Roberto, vocês podem mandar pergunta, que eu faça a pergunta, né? Se vocês desejarem participar desse projeto, porque esse projeto ele já vem há 2 meses, que é a campanha a favor da vida em prol da saúde mental. Então, aqui passaram muitos profissionais e profissionais maravilhosos no que fazem e o que escolheram fazer para a sua vida. Mas faltava uma coisa especial, né, que as pessoas estavam pedindo, que era justamente a terceira idade. E eu falei, o que eu vou trazer, né? E aí, de repente, me deparei com uma live desse moço maravilhoso que está aqui comigo, falando um pouquinho do trabalho. Na verdade, a live dele, ele falava um pouco da história do compositor e cantava, e ele conseguiu prender minha atenção, já que eu não sei nada, né, desses compositores de antigamente, nada de história da música popular brasileira. Então, me ousei a convidá-lo, e ele, para minha surpresa, de imediato, aceitou estar aqui comigo nessa noite. Então, vou falar um pouquinho dele. O meu convidado, ele é jornalista, pesquisador de história da música popular brasileira, professor da PUC e da Unisantana de São Paulo. Ele também trabalha há 10 anos com a terceira idade, palestrante, e já dividiu palco com artistas consagrados da música brasileira, como Inesita Barroso, Ângela Maria, Doris Monteiro, Roberto Luna, Aguinaldo Raiol e Calbi Peixoto. Roberto Seresteiro. Que currículo, né, Roberto? Seja bem-vindo a esta live, fica à vontade, a live é nossa. Com você. Boa noite, Elisângela, boa noite, é uma honra estar aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui, que a minha imagem congelou, não estou mais vendo nada, eu não sei. Não sei o que aconteceu aqui. Sua imagem está travada, você quer sair, a gente volta? Eu não sei o que aconteceu, mas travou tudo aqui e parou, desculpa, viu? Essas coisas técnicas... Não, acontece. Um minutinho. Isso. Ele saiu um pouquinho, pessoal, que ele teve um probleminha lá com a internet dele, mas eu tô aqui com vocês, aguardando o Roberto voltar para começarmos a nossa live. Sejam bem-vindos a todos que escolheram estar nessa live aqui comigo. Mara Pedroso Gonçalves, seja bem-vinda, minha querida. Jaco Filho, seja bem-vindo. Vocês podem participar desta campanha compartilhando essa live para que essa live chegue para mais pessoas e que nós possamos ter contribuição na vida de outras pessoas. Roberto está voltando, deixa eu adicioná-lo aqui. Oi, acho que querido. Agora eu voltei. É que o problema é o seguinte, se alguém me liga, para tudo. Eu esqueci de falar para você, colocar a mídia lá no silencioso. Já aconteceu isso comigo também. Mas seja bem-vinda a esta live. A gente estava falando justamente disso, né? É com você a palavra um pouquinho. Boa noite, Elisângela. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a nossa querida amiga em comum, Elza Calazans, que me indicou meu trabalho para você, fez a ponte aí. Elza Calazans é uma amiga querida e fico muito feliz que ela esteja assistindo. E boa noite, Elisângela, boa noite a todos. E vamos falar um pouco de música, de terceira idade, que é o seu assunto aí. Terceira idade eu adoro, amo, porque dou aula para turmas de melhor idade, ou maturidade, que a gente fala também, né? Desde 2010.
e é um público maravilhoso porque tem já um arcabouço muito grande de intelectual, um arcabouço de ideias, muita coisa bacana, elas já têm um feedback muito grande, né? Ou um background, sei lá, ou um repertório, a gente pode usar várias palavras aí, e eu adoro dar aula para as pessoas que já têm esse conhecimento, então existe sempre uma troca, que é maravilhosa, porque você conversa com pessoas que sabem do que a gente está falando, sabem mais ou menos, já tem uma compreensão muito grande do mundo e nos passam um retorno maravilhoso. Então, eu gosto muito de dar aulas para esse pessoal da maturidade, que já tem uma certa experiência. Para mim é um prazer muito grande, porque eu sei que muito professor já começa do zero, né? Que é outra experiência. Então, vamos falar sobre isso, e aí o aluno que está ali não sabe nada do que ele está falando. É uma outra experiência também. Mas eu já parto sempre do princípio de trabalho com o público, tanto nos shows do meu trabalho como músico, também como cantor, que eu já exerço aí já faz um bom tempo, desde 2003, né? Então, já são mais de 15 anos trabalhando como cantor e trabalhando como professor já há 10 anos, né? 10 anos, 2010, 2020. E já é um público que eu adoro, porque a gente vai falar, por exemplo, a gente puxa um assunto, um compositor, eles já sabem mais ou menos, se situam aí no tempo, na história, né? E a gente aprofunda uma coisa que o público, esse público-alvo, digamos assim, já tem uma noção muito grande. Eu gosto muito disso. Então, seja bem-vindo. É justamente disso que nós vamos falar, do seu método de ensino, que eu achei maravilhoso. E para vocês que estão chegando, temos mais pessoas chegando por aí, né? A Valdenice Rezende, seja bem-vinda. Ivani Monteiro, né? Beijo, queridas. Sim, a Elza está falando, foi meu grande professor por um ano, aprendi muito, cantei muito e fui em muitos shows. Muito bom. A Elza está sempre com a gente, vai ter muito show ainda, vai ter muita aula ainda, hein, Elza? Nós vamos ter muito ainda o que conversar. O legal desse assunto que eu trato muito, que é a história da música brasileira, é que ela é meio infinita, né? Ela não tem muito fim, porque são muitos compositores brasileiros, é muita música boa, é muito gênero bom, são muitos períodos e muitos artistas. Então a gente vai prolongando, esticando, porque o assunto não falta. A música brasileira é muito gloriosa, ela é muito diversificada, ela é muito rica, e então a música brasileira é um assunto que, como se diz aí, dá pano para manga. Ele não acaba nunca. Então, a gente começa a falar de compositor, tem muita gente, começa a falar de cantor, tem muita gente, começa a falar de cantora, de instrumentista, de períodos, de gêneros, de repertório. Então eu sempre costumo falar que não existe um fim para esses cursos, para esse assunto, nenhum adeus, né? A gente vai sempre dando um até breve, porque existe sempre uma continuidade. Então é isso, e tem alunas que estão comigo aí há 10 anos e ainda tem assunto que a gente aborda e são inéditos, assim, né? Em termos assim, não conhecia essa música, não conhecia esse compositor, não conhecia esse artista, quer dizer, e a gente vai trocando ideias também, e elas me apresentam, as minhas alunas sempre me apresentaram muita coisa boa também, porque essa troca eu acho fantástica, maravilhosa também. E eu acho legal que quando eu assisti sua live, justamente o que me prendeu foi o seu jeito de falar, né? Que você fala de uma leveza. A impressão que dá é que você já conviveu com essas pessoas aí, já, tipo, sentou na salinha deles e tomou um belo café. E aí você fala e eles participam, né? É algo participativo. Lembrei disso, lembrei daquilo. Falei, gente, que incrível isso. E assim, Roberto, a gente percebe que a terceira idade, antigamente, as músicas, elas, tipo assim, pareciam que
A impressão que eu tenho é que eram contadas histórias que eram verdadeiras, né? Você pode me dizer isso, que você é pesquisador. Hoje já não tem mais esse sentido, né? Você percebe que a música ela é lançada ou é um ritmo ali que meio que cola na cabeça, mas se você for ver a letra, não é uma letra que conta uma história, que te prende numa história. Me fala um pouco disso, né? Só para mim ver a minha linha de raciocínio estar certa em relação à sua. Claro, na verdade, muita gente que me segue no Facebook eu conheço pessoalmente, ou eu converso há muito tempo virtualmente há muitos anos, então existe uma certa intimidade mesmo, até porque eu costumo dizer que o nosso público ele não visa assim, nosso trabalho, enfim, não visa quantidade, sim qualidade. Então é um público maravilhoso que gosta muito de um repertório muito especial da música brasileira, gosta de poesia, de melodias bonitas, de letras bem feitas, de histórias musicais, de saber sobre os grandes compositores, o grande repertório. E esse, infelizmente, no Brasil hoje é um público pequeno em termos de quantidade, mas é maravilhoso em termos de qualidade. Então a gente conhece um público maravilhoso e um pessoal que acaba virando amigo da gente mesmo. E eu sou amigo da maioria dessas pessoas e tenho um contato maravilhoso com eles e aprendo muito. Existe uma troca muito grande, muito bonita entre nós de conhecimento. E o mais legal é isso, a maioria do meu público, ele chega para ficar. Conhece o nosso trabalho, vai num show, assiste uma aula e acaba indo atrás mesmo, participando de tudo, indo em vários shows, seguindo nas redes, pedindo música, vendo o que a gente lança. Então, é um público especial, maravilhoso, incrível, que eu agradeço muito de ter comigo. Fazem a minha vida mais feliz, todo mundo que está aí. E como eu disse, é aquela coisa da qualidade. Então, é um público interessado em poesia, em letras, em melodias, num repertório maravilhoso. E não é aquele público efêmero, que eu vejo muito que você está falando aí das músicas de hoje e tal. Eu acho que o grande problema do repertório musical de hoje é a efemeridade, porque as coisas passam, né? Então, é uma música de um ídolo que surge, e aí semana que vem ele já não existe mais, e mês que vem já é outro. Então, é um público muito efêmero que passa, e o meu público não passa. Eu acho que é um público que fica. E não passa mesmo, né? Essa é a grande, uma maravilha da vida que a gente tem aí, que é esse público presente e que fica, porque eles querem ouvir essas coisas lindas, esse repertório bom. Eu acho que o grande trunfo do meu trabalho é o repertório deixado, legado dos grandes compositores brasileiros que eu procuro homenagear, trazer, buscar. Quer dizer, então, o grande trunfo do meu trabalho é falar de Ari Barroso, de Noel Rosa, de Silvio Caldas, de Horácio Barbosa, que são gênios da música brasileira, e aí a gente tem um repertório maravilhoso para explorar, para trazer, para cantar, para falar sobre, e eu me sinto um privilegiado de poder trabalhar com esse repertório tão bonito do Brasil. E assim, Roberto, falando um pouco de saúde mental, nós percebemos que a terceira idade ela ficou um pouco esquecida no sentido de música. Aí vem uma pessoa como você, né? Traz essas músicas de antigamente, porque saúde mental também é bem-estar, também é música, também é conhecimento. E uma coisa que nós percebemos hoje em dia, na atualidade, que a idade cronológica, muitas vezes, ela não bate com a idade psicológica. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero conhecer um pouquinho a história desse moço que está aqui comigo. Como que foi que você começou a se interessar por pesquisar músicas, né? Porque você é novo, você tem quantos anos? Desculpa. Eu já fui muito novo, viu? Não sou mais.
Já sou balzaquiano. Então, mas você interessar por esse tipo de música e pesquisar e trazer isso como contribuição, porque eu acredito que é uma contribuição imensa na vida das pessoas, porque realmente é uma coisa que você falou, é a questão da qualidade. Né? Você ouve uma música e aí você, nossa, passa anos, você remete àquela música, por exemplo, eu ontem me peguei ouvindo uma música lá, o Trem das Onze que você canta, e eu me lembrei do meu pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, e eu falei, nossa, ele gostava dessa música. Então, assim, são músicas que remetem lembranças, né? De pessoas que você viveu, de momentos especiais. Então, me fala um pouquinho desse seu interesse por pesquisador. Sim, isso que você falou é muito interessante, porque a música, ela é uma arte que lida muito com o sentimento, né? Ela se interliga muito com o sentimento, né? Então, ela fala direto ao coração, e quantas vezes, olha, eu não vou dizer milhares, mas centenas de vezes que eu cantei e me emocionei e senti uma emoção vinda das pessoas que estavam me assistindo, às vezes uma emoção latente, né, da pessoa chorar mesmo, desabar ali, se emocionar mesmo, ou às vezes aquela emoção mais contida, mas a gente sente que há uma emoção. E isso é muito interessante, porque a música ela trabalha também com essa área do sentimento, né? De falar ao coração das pessoas. Eu acho que isso é muito bonito. Mas o que você falou é muito interessante, porque você lembrar do seu pai, porque eu acho que esse trabalho, esse repertório que eu faço, que é a memória musical brasileira, mais ou menos, né? E trabalho com essa memória musical brasileira, ela remete a uma coisa da família, dos amigos antigos, porque a música no Brasil, ela sempre sobreviveu no século XIX, né? Começou assim, né? Como uma tradição oral. Você ainda não tinha como... o registro sempre foi uma coisa meio complicada no Brasil. Ele só vai começar em 1902. E nós temos um repertório que vem aí antes, né? Então, como que essas músicas sobreviviam? Claro, existia o registro em partitura, mas existia também a tradição oral, que é aquela música que a sua avó cantava para você quando você era pequena, aquela música que seu pai cantava para você quando você era pequena, e você canta para o seu filho, para sua neta. A tradição oral, ela vai sendo passada de geração para geração. E eu acredito muito nesse legado, nessa riqueza cultural que vem de outras gerações. E a gente não vai deixando morrer, porque se você depender de uma certa divulgação midiática ou de meios modernos, redes sociais, infelizmente as coisas vão se perdendo, mas essa ligação com as pessoas de outras gerações, tanto amigos como parentes e família, elas acabam sobrevivendo. Então, no meu caso, foi uma ligação muito forte com a família também. Por quê? O meu avô, Armando Saliete, era colecionador de discos. Era um colecionador que... Hoje eu conheço colecionadores que têm aí 30 mil discos, 40 mil discos. Meu avô tinha uma coleção aí, mais ou menos 1.000. Então, era uma coleção modesta, mas para mim, com 11, 12 anos, era uma coleção gigantesca, né? Imagina, e aí, 12 anos. E aí, na verdade, como eu conheci os discos de vinil e a música brasileira através do meu pai, Carlos Mann, que sempre foi apaixonado por música, assim, só que música em geral. Ele tem um repertório vasto, meio eclético. Com o meu avô, eu descobri esse repertório brasileiro mais antigo, tradicional. Então, se não fosse meu pai e meu avô, provavelmente eu não sei, né, o que seria. Eu provavelmente não conheceria muita coisa. E depois, através do meu avô também, através do meu pai, acabei conhecendo outras pessoas ligadas à música. Por exemplo, meu avô era amigo dos seresteiros antigos de Piracicaba, que eu sou de Piracicaba, sou do interior. Ele era amigo de seresteiros antigos.
de um ele era muito amigo, que era o Pedro Alexandrino, um grande seresteiro piracicabano. E ele conhecia outros, era colega de outros, né? Mas o que acontecia? Ele tinha uma ligação com essas pessoas através também de um repertório musical. E aí, de certa forma, eu me liguei nessa coisa da música, do repertório do meu avô e dos amigos dele, desses seresteiros antigos, e percebi que tinha ali pérolas, sempre me cativaram muito musicalmente. E aí eu conheci um repertório fantástico da música brasileira que até hoje eu faço questão de cultivar, cantar, ouvir, divulgar, porque a música brasileira é riquíssima. E eu comecei através disso, através do meu pai, que me mostrou um repertório de música brasileira abrangente, e depois meu avô, que mostrou já um repertório de música brasileira mais tradicional, mais antigo, mais que a gente chama hoje de seresta, né? Que é o repertório da música brasileira do final do século XIX e começo do XX, que é o que eu mais gosto aí, esse repertório feito por compositores de alto quilate, como Lamartine Bárbaro, Ari Barroso, Noel Rosa, Francisco Alves e tantos outros aí. Enfim, é mais ou menos isso. E aí eu comecei a cantar por pura, digamos assim, pura ocasião, pura espontaneidade, porque eu primeiro gostava do repertório, então eu aprendi a ouvir Nelson Gonçalves, Silvio Caldas, Orlando Silva, eu já ouvia esses grandes artistas, e aí eu comecei a frequentar alguns eventos em Piracicaba onde se cantava isso, e aí por isso que eu falo que a importância de se cultivar uma certa tradição oral também, né? Porque talvez se eu tivesse só ouvido em disco, teria ficado na memória, eu ia ouvir, ia fazer umas seleções musicais, ia ser um cultivador daquilo e pronto. Mas aí eu conheci os antigos seresteiros de Piracicaba, que inclusive eram conhecidos, alguns amigos e alguns conhecidos do meu avô. E aí quando você vê aquele senhor cantando aquilo, ao vivo e a cores, né? Cantando para valer, aquele repertório tão bonito. E aí eu comecei a ir num barzinho lá em Piracicaba, que se chamava Quatizinho, nem sei se está aberto ainda, que os senhores se reuniam e cantavam toda sexta-feira, e eles chegavam 10 horas da noite e iam embora 5 horas da manhã, cantando aquilo a noite inteira. E aí você acaba sendo seduzido por aquela magia da música, né? E a magia de um repertório que não se ouve em qualquer lugar. Você não ouve por aí mais esse repertório. Então, se você não conhecer, por daí eu coloco aí como muito importante o trabalho desses grandes artistas antigos aí, porque quanta coisa que eu conheci através desses seresteiros antigos piracicabanos, e talvez se eu não os tivesse conhecido, não tivesse conhecido meu avô, provavelmente passaria batido. Eu hoje conheceria um outro repertório, talvez nem teria virado cantor. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a frequentar esses lugares e, como eu sabia as letras, eu comecei a cantar junto com eles, né? E aí eles perceberam que, nossa, o rapaz é afinado, conhece todas as letras, e na época tinha 18 anos. Nossa, esse mocinho aí sabe tudo, eu lembro até de um senhor que se chamava Zezé Adamoli, José Benedito Adamoli, que faleceu aos 94 anos, recentemente, e ele era um pouquinho mais velho, contemporâneo, mais ou menos, do meu avô, e meu avô é conhecido dele, né? E o José Benedito Adamoli, um dia, eu num bar cantando uma musiquinha com ele lá, ele falou assim, nossa, mas que seresteirinho bom esse aí, né? Quer dizer, de certa forma, eles perceberam que eu gostava daquilo, mais gostava do que sabia fazer direito. Mas aí a convivência e a prática acaba fazendo a gente cantar um pouco melhor cada dia mais, né? E eu aprendi muito com esses artistas antigos de Piracicaba. Foi isso, mais ou menos isso. Eu viajo muito nas respostas, mas mas tá ótimo, porque você falando e a gente vai viajando na sua história, né?
E realmente é isso, né? Antigamente, eu falo assim, meu pai, quando criança, ele falava assim para mim, ele mandava eu escrever, né? E aí ele ditava uma palavra lá, eu escrevia e ditava. Aí ele pegava, meu pai simples, humilde, pegava aquele pedaço de papel que eu tinha escrito e falava para os amigos, olha aqui, ó, minha filha escreve bem, minha filha um dia vai ser uma doutora, minha filha... Então, tipo assim, meu pai, sem imaginar, assim, que nessas épocas, né, ele implantou ali em mim uma motivação que depois de muitos anos, por muitas coisas que aconteceu na minha vida, eu tinha um sonho de fazer faculdade, mas me remetia à lembrança do meu pai na infância, escrevendo e falando, né? Eu falei, não, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero dar esse prazer para meu pai, mesmo depois de falecido. E assim, você falando, né? É isso mesmo, a gente acaba sendo o meio que a gente vive, né? Muito da família, né? Você vai crescendo naquele meio e você cria prazer por aquilo que você vai convivendo, você vai vivenciando. Tá muito certo no que você fala. E que tal? Deixa eu te perguntar outra coisa. Esse nome seresteiro é por causa disso? Das serestas? Sim, bem... Ele é bem típico, na verdade. A história é bem simples. Na verdade, eu tenho sobrenome aí, 2 sobrenomes meio estrangeiros, né? Meio não, totalmente estrangeiros. Um italiano e um alemão. E os 2 sobrenomes são meio difíceis de memorizar. Inclusive, quando a gente vai fazer cadastro, alguma coisa, tem que soletrar, porque o pessoal sempre erra a pronúncia. E é Saliete e Man, né? Italiano e alemão. E aí o pessoal não, de jeito nenhum, sai esse nome, né? E aí pro artista é complicado, porque quanto mais fácil for o nome artístico, é mais fácil de memorizar, né? Mais fácil de chamar no palco, de chamar no evento. E aí eu comecei cantando com o sobrenome de Roberto Mann, que é meu sobrenome alemão, mas passei por várias situações divertidas, assim, que o locutor falava Roberto Man, Roberto Mão, Roberto Marran, sei lá, falava várias coisas e errava. E também eles erravam também na soletrando, né? Então toda vez que saía um programa, algum repertório, alguma notícia, saía o sobrenome, toda vez não, mas muitas vezes saía o sobrenome escrito errado, né? E até quando começou esse negócio de rede social também, a gente via que as pessoas não conseguiam memorizar aquilo, né? Apesar de ser um nome muito curto, ele confundia a cabeça das pessoas. E aí em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, e eu fiz faculdade de jornalismo em São Paulo e comecei a conhecer a música em São Paulo e os cantores de São Paulo, e o pessoal do choro, da seresta, do samba antigo de São Paulo, né, que muitos são meus amigos até hoje, e outros eu fui conhecendo ao longo dos anos. E aí eu comecei a chegar nos lugares, nas rodas de choro, que até hoje existem, ou até num evento, num show de um amigo, e aí falava assim, chegou aí o seresteiro, aquele Roberto lá que é seresteiro. E aí foi uma associação meio direta, as pessoas não falavam Roberto Mans, elas falavam que Roberto? O seresteiro lá. Por quê? Porque eu cantava seresta, que já era um repertório, até hoje um repertório meio, um pouco raro, né? As pessoas gostam muito de ouvir, mas são poucos que cantam esse repertório. É um repertório muito bonito, mas hoje em dia eu acho que a maioria dos cantores está ligado no repertório mais moderno, né? E a seresta já traz aquela coisa mais tradicional, mais antiga, e aí o pessoal falava assim, aí vai cantar agora o Roberto, aí aqui Roberto, o seresteiro, aí foi uma associação meio que, quase que obrigatória, e eu saiu num programa, num shows que eu fazia, Roberto Seresteiro, o pessoal da produção começou a colocar assim, e aí eu deixei acontecer, eu falei, tá mais fácil ser conhecido assim do que sobrenome Man, né, então vamos deixar, então, Roberto Seresteiro, que as pessoas estão memorizando mais rápido, associando mais rápido. Então, por força como diz o Noel Rosa, o costume é a força que fala mais... o costume é a força que fala mais alto do que a natureza.
A voz do povo é a voz de Deus, né? Deixa eu te falar, você quer tomar uma aguinha pra gente cantar alguma coisinha pra gente? Enquanto isso, eu vou dar boas-vindas, tem mais pessoas aqui conosco, né? A Joanilce, a Maria Luísa, a Mara Pedroso, né? Um beijo para todas. Então. E o que você se organizou? Quem nós vamos homenagear hoje? De quem você quer falar? Olha, você que sabe. Eu falei para você ficar à vontade para pedir coisas. Fica à vontade. Vamos começar então com o trem das 11? Pode ser? Tá, trem das 11 é legal porque o Adoniran Barbosa estaria fazendo 110 anos. Aí nesse ano aí de 2020, né? O Adoniran Barbosa nasceu em 1910. Então são 110 anos de Adoniran. E sobretudo no mês de agosto, que é aniversário do Adoniran Barbosa. E inclusive quero mandar um abraço pro pessoal de Valinhos. Não sei se tem gente assistindo aí de Valinhos. Valinhos é uma cidade do interior de São Paulo, próxima a São Paulo, né? Que eu estive recentemente em Valinhos, fazendo um show para a PAI de Valinhos, que foi muito bacana. E a gente fez um repertório lá, bem 80% do repertório foi em homenagem ao Adoniran Barbosa. Eu gosto muito do repertório do Adoniran, tem muita coisa bonita do Adoniran Barbosa, né? E essa coisa de pesquisa, você me perguntou também. Eu acho que a pesquisa surge naturalmente também, porque como a gente ouve um repertório tão fora de moda, digamos assim, né? Um repertório tão antigo, tradicional, e que pouco se fala na mídia, digamos assim, né? Mas é um repertório muito conhecido do público brasileiro em geral, mas a gente acaba indo pesquisar quem são essas figuras. Então, aí você quer, por exemplo, a Adoniran Barbosa. Você quer conhecer o repertório da Adoniran Barbosa, você acaba lendo um pouco sobre a vida dele também, né? Então, você acaba querendo saber quando ele nasceu, onde ele nasceu, o que ele fazia. O que ele fazia? Fala um pouquinho dele, então. Tá bom. Te coloquei numa situação. O Adoniran Barbosa, ele se chamava João Rubinato. Ele era filho de italianos, nasceu em Valinhos, por isso que eu falei de Valinhos ali, ele é de Valinhos, nasceu em Valinhos em 1910, chamava-se João Rubinato, mas foi a mesma história do Roberto Seresteiro. Ele achou que João Rubinato não era um nome muito artístico e também dava confusão. João Rubinato, as pessoas acabavam confundindo um pouco, não era um nome tão fácil de ser memorizado, ele achava que não ia dar muito certo. E aí ele quando ele começa a trabalhar, na verdade ele trabalhou como humorista. Ele foi um grande humorista de rádio, que é uma coisa muito bacana de se lembrar hoje, porque hoje ainda existem uns humoristas de rádio, né? E tem algumas rádios que ainda existe esse humor radiofônico. Ele fazia humor pelo som, né? Então era um humorista muito bacana aí, o Adoniran. E ele fez história, inclusive, na Rádio Record, nas rádios de São Paulo, como humorista de rádio. E ele cunha essa palavra Adoniran Barbosa por dois motivos. Primeiro, que tinha um sambista muito famoso na década de 30, que fez escola, que se chamava Luiz Barbosa. E o Luiz Barbosa era ídolo de todo mundo que gostava de samba, de música brasileira. Então, Luiz Barbosa, que aliás faleceu muito jovem, faleceu, se não me engano, com 30 e poucos anos, vítima de tuberculose. E o Luiz Barbosa era ídolo do Adoniran, então ele botou o Barbosa por causa do Luiz, desse sambista. E Adoniran, porque ele tinha um amigo chamado Adoniran, e ele achou que Adoniran era um nome bem exótico e, ao mesmo tempo, um nome marcante, e que tinha um apelo artístico muito grande, como tem, né? A gente fala Adoniran já, né? E se a gente falasse João Rubinato, não ia marcar tanto, né? E Adoniran né? Na hora você já lembra, né? Então, o nome artístico tem essas coisas também. Mesma coisa do Seresteiro. Fala Seresteiro, já lembra do Roberto Seresteiro. Mas o Adoniran é a mesma coisa. Então, Adoniran Barbosa
foi um nome marcante, mas ele se chamava João Rubinato. E ele escreveu um monte de samba, tendo como cartão postal a cidade de São Paulo, porque ele nasceu em Valinhos, como a gente falou, mas ele foi muito jovem para São Paulo, e foi em São Paulo que ele se encontrou como profissional, como artista, foi lá que ele casou, foi lá que ele fez a vida dele, foi em São Paulo. Ele virou um cidadão paulistano, literalmente, e um músico típico de São Paulo também. É considerado hoje um dos maiores sambistas do Brasil e um dos maiores sambistas de São Paulo. Há quem o coloque como o maior sambista de São Paulo também. Mas ele vai usar o São Paulo como um cartão postal. E vai ser um diferencial também, porque a maioria dos compositores brasileiros falava das suas cidades. Então a gente tem muito compositor falando do Rio de Janeiro, né? Copacabana, Ipanema e tal, né? E o Adoniran entra para o cartão postal de São Paulo. Então ele passa a ser uma referência de artista paulistano, porque ele fazia música para Santa Efigênia, para Jaçanã, para Tem uma música de Jaçanã, Vila Esperança, mora em Jaçanã, Rua São João, Avenida São... Oi? Avenida São João. Tem uma música de Jaçanã, não tem? Alguma coisa? Moro essa, é Trem das 11, né? Trem das 11, tá certo. E aí o Trem das 11 fica uma homenagem aí a Jaçanã, a zona norte de São Paulo, que é um lugar muito bacana também. E uma história aí que o Adoniran, numa entrevista, foi um pouco grosseiro. Ele falou que ele só colocou Jaçanã para rimar com amanhã, né? Mas acabou sendo acabou sendo uma homenagem a esse bairro aí. Se você vai em Jaçanã, tem várias referências ao Adoniran Barbosa lá e a essa música. E você que é psicóloga, essa música Trem das 11, ela é um pouco freudiana, né? Ela remete aí a uma coisa meio... O rapaz deixa a namorada para ir cuidar da mãe, né? Você já pensou sobre essa letra? Então, essa música, ela marca justamente isso, né? Uma saída, uma deixada, né? E, assim, é interessante você falar isso e trazer isso, né? Esse seu olhar, né? E você pode dizer um pouco mais, porque, na verdade, eu não conheço muito da história das músicas e, na verdade, eu não fiz uma análise sobre cada música. Então, você que tem essa percepção, você fica à vontade para falar e eu vou acompanhando você. Não, é que a gente lembra da história do complexo de Édipo, né? Porque o rapaz fala assim... ele deixa a namorada, a mulher que ele tá junto lá, e vai para casa cuidar da mãe. É muito engraçado. É um samba que tem esse viés aí psicológico. Mas é assim: não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Que beleza. Sou filho único, tenho minha casa para olhar. Perfeito. Sou filho único, tenho a minha casa para olhar. Então, vou deixar minha namorada e cuidar da minha mãe. Tá vendo? Falando um pouquinho do seu trabalho como professor, como que foi isso? Como que você parou em duas faculdades que são faculdades de referência em São Paulo? Me conta um pouco dessa sua história. Eu estudei na Faculdade Casper Libero jornalismo, né? Mas serviu para descobrir que eu não queria ser jornalista, não quero ser jornalista, porque ainda mais nos dias de hoje, que virou uma loucura essa coisa do jornalismo também, né? Nossa Senhora, não vou nem entrar nesse mérito. Mas
serviu para conhecer um pessoal muito bacana que eu conheci. Sinto muita saudade aí dos professores que eu tive, professores maravilhosos que eu tive na Faculdade Casper Libero, me ensinaram muito conteúdo sobre a vida, livros e história e coisas maravilhosas. E amigos também que eu fiz lá, amigos que estudaram comigo e tal. Mas o meio jornalístico hoje é bem, eu acho que é bem espinhoso. Muito, né? Me fala um pouco, porque assim, atualmente nós percebemos que a terceira idade, ela tem procurado se evoluir muito, né? Tanto é que eu mesmo disse a você que muitas vezes a idade cronológica não bate muito com a idade psicológica, né? Muitas vezes a pessoa tem uma idade, mas ela está avançada nos seus tempos, a visão, a percepção dela é muito grande. E aí eu lembrei, até comentei com você um pouquinho antes, da Elbe, né, a apresentadora de TV, que uma vez eu vi uma reportagem dela, e aí naquela época de antigamente, ela já defendia a questão do LGBT, e já falava, porque alguém falava que, alguém citou para ela uma parte, tipo, você levar esse tipo de pessoas para o seu programa, aí ela questionou, né? Mas são pessoas, são seres humanos, qual que é o problema? Eu não olho para isso. Então, tipo, você percebia que ela já defendia, ela já tinha um olhar, e você percebia que a idade, né, psicológica dela era muito mais avançada, ela tinha uma visão ampla das coisas. E atualmente nós percebemos que a terceira idade, ela não é, as pessoas elas rotulam a terceira idade como, é a terceira idade, você já tá velho, na verdade não, é a melhor fase da vida, porque eles estão procurando estudar, eles estão procurando se aperfeiçoar. E como que é isso lá na faculdade? Me conta, como que é essa questão de estar ministrando aula para a terceira idade? Olha, que eu acho que essa questão, o mundo de hoje com as redes sociais e Facebook, YouTube, Instagram e Twitter e tal, e eu acho que YouTube, eu acho que na verdade trouxe as pessoas para um mundo mais inclusivo para todo mundo, né? Então, eu acho que não tem mais esse negócio de dizer, isso é uma coisa de um certo público, isso é outra coisa de outro público. Eu acho que é o contrário. O Facebook hoje é para todo mundo, o Instagram é para todo mundo, o YouTube é para todo mundo. E eu acho que a terceira idade está inserida nas redes sociais, nesse mundo tecnológico de hoje. Hoje, todo mundo. Hoje eu tenho amigos de 90 anos que têm WhatsApp, fala comigo no WhatsApp. Faz ligação de vídeo, né? A internet então, tornou-se uma coisa. E tem mesmo, eu não estou sendo hiperbólico, não. Tenho amigos de 80 e poucos anos, de 90 anos, 90 e poucos anos que usam celular, WhatsApp, internet, redes sociais. Então, tá tudo inserido, né? As pessoas estão participando, estão em todos os lugares e há público para todo mundo. Eu acho que o grande trunfo também das redes sociais é fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, as pessoas podem, em vez de ouvir a mídia tradicional, que tem um monte de coisa bacana também, mas ela pode simplesmente ficar assistindo uma live da psicóloga Elisângela e do professor Roberto Celesteiro. Quer dizer, é um mundo à parte, digamos assim. Existe um público para tudo, em todo lugar, e a rede social acho que está mostrando essa diversidade e inclusão de todo mundo. E como você disse, essas limitações, não, isso não esse público não gosta disso, não gosta daquilo, não vai em tal lugar, e hoje as pessoas vão em todos os lugares, mesmo que de forma virtual, né? Então, eu acho que esse mundo digital, ele é totalmente inclusivo e quebrou as barreiras, e faz todo mundo se encontrar, e é por isso que é maravilhoso desfrutar disso também, fazer uma live e contar com gente de todos os lugares, de todas as idades e de todos os jeitos possíveis, e tá todo mundo junto, conectado e assistindo o que gosta, indo atrás do que gosta,
curtindo o que quer ler, o que quer ver, o que quer assistir, o que quer cantar, e acho que é por aí. E a gente percebe, assim, que essa questão muito também, que essa questão da mídia, essa questão da tecnologia, né? Hoje nós passamos por momentos difíceis, né? Estamos aí vivendo uma pandemia e muitas coisas incertas, né? Ainda não tem a medicação. E aí os idosos se viam numa situação de ficar em casa e se isolar, né? Mas o isolar é no sentido de protegê-los, né? E para alguns foi um momento difícil, né? Tem muito idoso entrando em depressão, né? Com problemas depressivos, com ansiedade, com síndrome do pânico. E, infelizmente, eu tive uma live aqui com uma bióloga lá da universidade aqui de Rondonópolis, da Unic, a Elaine Lopes, e ela estava explicando justamente sobre os nossos neurônios, né? Porque, assim, numa situação de crise ou numa situação difícil, a negação do problema pode ser em qualquer âmbito da sua vida, tanto, né, na vida pessoal como profissional, negar é mais fácil do que aceitar. E aí ela estava explicando, Roberto, que eu achei muito interessante falar esse pedacinho para você e para vocês que estão aqui, que os nossos neurônios, eles são adaptáveis, né? Então, o nosso neurônio, ele se adapta a novas situações com facilidade. Quem não adapta somos nós, né? Então, assim, nós temos ainda, mesmo assim, o livre-arbítrio de decidir aceitar ou não. E para eles é difícil, porque foi uma coisa imposta, né? Tem que ficar em casa, né? E aí essas lives, elas foram feitas justamente para levar leveza, né? Para essas pessoas que têm que ficar em casa. E foi aí que eu pensei, por que não fazer uma live aí para uma terceira idade? Para trazer um pouco mais de leveza, de tranquilidade, e aí que eu vi que você seria uma ótima opção, porque você já trabalha com a terceira idade e você entende muito bem sobre essa questão, né, da terceira idade, como que é, mas enfim. Vamos cantar um pouquinho, já que a gente estava falando do Adoniran, que tal você cantar um pouquinho do Tira o Álvaro? Pode ser, mas eu só queria dizer que Pode dizer. Essa situação que a gente está vivendo da pandemia afetou a todo mundo, né? Não foi só a terceira idade. Eu acho que todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra, uns mais, uns menos, mas todo mundo foi afetado. E eu acho que esses momentos de divulgação da música e tal, de cantar, de ouvir música, assistir o artista que você gosta, ou ler alguma coisa que você gosta, são coisas que nos confortam nesses momentos realmente de quarentena, de isolacionismo, de um momento que a gente teve mesmo que lidar com essa dificuldade. Então, todo mundo teve que lidar com essa dificuldade. O negacionismo que você falou realmente acaba sendo um problema, mas eu fico feliz de estar numa área em que a gente acaba surgindo como um alívio. Então, quantas vezes eu já li e ouvi as pessoas falarem para mim, nossa, ainda bem que tem suas lives para animar a quarentena. Isso é, para mim, um presente maravilhoso, porque a pessoa está ali, às vezes, se sentindo mal, às vezes num marasmo, num tédio de não sair de casa, de não fazer nada, ou de não faltar um certo entretenimento, um momento gostoso de lazer, de cultura, e daí, de repente, ela assiste uma live que eu faço aí totalmente de forma despretensiosa, mas ouve um repertório que gosta, dá risada, curte um som, uma música que queria ouvir, ouve histórias boas. Então, eu acho que fazer isso é muito gratificante. E a gente sente pela resposta das pessoas que é muito gratificante. E eu adoro o meu trabalho, eu adoro esse público maravilhoso, amo esse público maravilhoso que me segue. E eu acho que todo esse momento complicado serviu para mostrar também a força da música, da arte também, de como a música nos faz bem, como a arte nos faz bem, né? Que às vezes nos tira de um certo tédio, de um certo marasmo, sobretudo nesse período aí em que a gente está isolado em casa e não tem muita opção, aí de repente
assiste uma música, ouve uma live e acaba se divertindo. Então é mais ou menos isso. Bom, Tiro ao Álvaro tem uma história curiosa. Da música. A história. Tiro ao Álvaro tem uma história curiosa, que a primeira gravação dela é da sua... Eu sei que você gosta da Elis Regina, né? Eu não conheço muito... O repertório da Elis eu conheço, mas é um repertório mais moderno para mim. Mas Elis que lançou essa música, Tiro ao Álvaro, em 1980. E é uma história muito curiosa, porque, na verdade, o Adoniran Barbosa tinha feito essa música nos anos 50 e ele ofereceu essa música aos conjuntos Demônios da Garoa, e os Demônios da Garoa acabaram não gravando. Foram deixando na gaveta. E é aquela coisa, o artista sempre seleciona o que vai cantar, o que vai gravar, né? E os Demônios acabaram não lançando o Tiro ao Álvaro, foram deixando de lado. E aí, em 1980, quando a Adoniran já estava com 70 anos, ele fez um disco em homenagem aos 70 anos dele, e ele convidou a Elis. E Elis Regina participou do disco, e aí ele fez com que ela gravasse essa música Tiro ao Álvaro, e ela acabou lançando essa música em 1980. Então, foi a primeira a gravar Tiro ao Álvaro, foi Elis Regina. E marcou essas músicas, né? Hoje todo mundo canta, né? Tiro ao Álvaro virou um sucesso de vários artistas, e até os Demônios da Garoa gravaram depois. Mas foi depois. Depois, mas foi Elis que lançou em 1980. E assim, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tauba, de Tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tauba, de Tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Maravilha. Lembrando que o Adoniran usava uma linguagem acaipirada, né? Que era uma linguagem típica também do paulista e do paulistano, né? Do início do século XX, que era uma coisa... era um linguajar italianado e acaipirado, né? Então, por isso que ele usava esse Tauba, de Tiro ao Álvaro, né? Revólver, era uma coisa assim, do caipira paulista. Sua voz é muito linda, Roberta, gostosa de ouvir, né? Obrigado. Realmente é muito boa. Deixa eu te falar, falando um pouco da questão dessa inclusão de tudo, é igual você falou, né? Nessa pandemia, todos nós, indiretamente ou diretamente, fomos afetados. Sim. E o cuidado para a saúde mental foi o qual eu iniciei essa campanha, porque na época que estava no começo, houve-se um desespero, um pânico meio que se instalou, né? Porque foi uma coisa que, na verdade, a gente nunca imaginava que ia chegar com tanta proporção, talvez as pessoas não imaginavam que aqui no Brasil seríamos tão atingidos, talvez é aquela coisa, né? O brasileiro, ele... Às vezes você fala uma piadinha, né? Brasileiro, eu sou brasileiro, né? Eu vou bem devagar, né? Nas coisas. E aí vai esperando. E aí, quando chegou, afetou todo mundo. Nós que somos autônomos, fomos bem afetados. E não tinha como. De repente, você viu as pessoas em pânico, as pessoas imersas às suas emoções. Nós falamos muito que antes as pessoas, elas não tinham muito tempo, né? Às vezes, para olhar para si, né? Para se conhecer melhor. Porque imersos a tudo isso, né? Por exemplo, você ia lá, brigava, né? E aí você
eu vou tomar um café com um amigo e volta, tá tudo certo, né? Mas agora não. Agora você tem que lidar com as suas emoções e muitas vezes lidar com as emoções é difícil. E aí que eu quero falar com você a respeito das suas aulas na faculdade. Eu imagino, né, que na terceira idade todo mundo já conta com as suas aulas, porque me parece que as suas aulas é bem concorrida lá na faculdade. Todo mundo, né, quer fazer parte, todo mundo, né? Porque eu andei aí meio que pesquisando, as pessoas falam que as suas aulas são bem solícitas, as pessoas esperam, né, ter aula com você, e eu acredito que é justamente por você trazer essa leveza e trazer essas histórias, né? Porque é gostoso, por exemplo, cantar alguma coisa, tudo bem, mas trazer algo, uma história daquela música, daquele compositor, né? Por que ele fez aquela música? Isso, de certa forma, ela remete você a lembranças do passado, a coisas que não se ouve mais. E aí, de repente, veio a pandemia e suspendeu as aulas. Como que ficou isso para você, né? Essa questão. Para mim foi horrível, né? Suspender as aulas. E eu acho que para os alunos também, eu fico lisonjeado de saber, porque a gente fica muito feliz, né? Das pessoas irem atrás, Você é quererem, muito querido, Roberto. Quando eu quererem as aulas, lancei, né? né? Fico muito Nossa, as pessoas feliz. vinham falar comigo. É muito querido. Você é muito querido. Muito obrigado, fico lisonjeado. E agradeço muito a todo esse público maravilhoso e essas pessoas maravilhosas. Mas para nós foi um problema, porque a aula funcionava também como um momento de encontro, né? Momento de encontro, de trocar experiências, de bater papo, de ouvir música, de ver as pessoas, né? Eu acho que essa pandemia mostrou que o contato social é muito importante e ele é insubstituível. Por mais que nós estejamos numa área de uma época, né, de muita tecnologia, e a gente consegue fazer tudo virtualmente, tudo a gente faz pela internet e tal, sem. Hoje em dia, aliás, estão falando, nossa, mas a aula é presencial, é não sei o quê, né? Quer dizer, mas eu acho que mostrou para a gente que, sim, dá para a gente fazer tudo virtualmente, dá para a gente fazer tudo pela tecnologia, mas o contato presencial ele é insubstituível, ele é maravilhoso e nos faz muita falta. E por isso que a gente está vivendo, claro, dando um jeito de ter esses momentos de alívio, de falar com as pessoas do jeito que dá, né? Então, a ligação nos conforta muito, o vídeo nos conforta muito, a música nos conforta muito, nos faz muito bem, mas a gente não vê a hora de rever os amigos, de estar junto, porque o presencial acho que é insubstituível e a aula está fazendo falta principalmente por isso, de chegar lá e falar, oi, tudo bem, cumprimentar todo mundo, dar um abraço, ver, olhar no olho da pessoa, rir junto, ouvir música junto, tá? Aquele contato presencial está realmente fazendo falta. E eu acho que isso que mais as pessoas sentem falta e eu, como professor, sinto falta também, né? De dar uma aula e vendo se as pessoas estão rindo, se elas estão curtindo. A gente tem um feedback pela internet que é interessante também, né? As pessoas comentam, gostei disso, adorei. Estou vendo aqui as pessoas comentando. Você está acompanhando aí? Não estou vendo nada, eu não estou vendo nada, porque eu estou aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu falar algumas coisas aqui que estão sendo comentadas, né? Eu vejo que você é uma pessoa muito querida. Quando eu fiz a postagem do Fly, eu conheci muitas pessoas que vieram falar comigo e me agradecendo, né, pela live. Eu falei, nossa, eu acho que eu fiz a escolha certa e é muito bom. É muito bom saber que as pessoas gostam do convidado que eu trago, do trabalho do convidado, porque aqui passam profissionais, mas todos têm a sua história, todos têm, né, lá o seu currículo. A Maria, a Luísa, somos fiéis ao Roberto com o melhor da música brasileira. Agradeço muito, Maria Luísa. Um beijo. A Célia Maria, o carisma, a bela voz do Roberto Seresteiro atrai o público. Realmente A Célia Maria Berni é uma grande querida amiga, maravilhosa. A Marlene, tão jovem, nos traz tanta alegria. É o que eu digo, né? Tão jovem e muito sábio, né?
A Joanilce, a qualidade é muito mais importante do que ter apenas quantidade. Se falando dessa figura, os dois estamos juntinhos. Gratidão. Obrigado. Deixa eu ver mais. O Jacó Filho. Jacó Filho, meu amigo. As composições do meu tempo é muito ligado ao coração, à alma, eu também concordo com você. E isso todo mundo gosta sem se dar conta. E você conhece e canta como ninguém. É verdade, porque eu mesma não era dessa época, né? E aí você, quando começa a cantar algumas coisas, você se remete a lembrar isso. Quando você vê, você aprendeu a letra sem saber da história, na verdade, que é linda, né? Por sinal que você está trazendo para nós. Deixa eu ver aqui, mais alguém? A Maria Luísa, seu avô cantava também? Tá perguntando. Seu avô cantava também? A Maria Luísa quer saber. Não, meu avô era um colecionador, né, e um cultivador dessa memória aí. Ele tinha muitos livros e discos e tinha um conhecimento aí, era amigo de alguns seresteiros e colega de outros, mas ele era um cultivador, digamos assim, né? Era um cara que gostava muito de ouvir, de ler sobre a música brasileira, mas não cantava, não. Ele até queria tocar trombone, mas não cantou. Ele não conseguiu aprender a tocar trombone, mas ele era apaixonado por música, mas era um grande cultivador, que é uma figura muito importante também, né? Afinal, se a gente não tiver os amigos para ouvir, para curtir, para ler sobre, né? Tem que ter também, né? Essa figura do cultivador musical é muito importante. Verdade. A Mara Pedroso, ela falou, importante sua missão. Não deixar que morra a boa música, os bons compositores e cantores do passado. Eu também achei incrível. E esse método de ensino que ele leva para a faculdade é maravilhoso, né? E é por isso que ele está aqui com a gente, para levar para o Brasil inteiro, né? Para as pessoas poderem seguir esse maravilhoso professor, cantor, né? Que tem uma voz maravilhosa. A Valdenice, eu sou da Zona Norte, eu acho que é aí de São Paulo, né? Zona Norte da cidade, residência da saudade, onde nasceu teu cantor. Ai, que beijo, bom! Voltar para canta mais. O Nery Assis, a Nery Assis, somos da Zona Norte. A Nery Assis também é da Zona Norte. Zona Norte da cidade, residência da saudade, onde nasceu teu cantor. O teu cantor comovido, que sonha com teu vestido, que morre por teu amor. Ai, que linda essa voz. Zé Paulo, muito boa essa live. Roberto Seresteiro sabe muito, e sabe mesmo. Um abraço pro Zé Paulo, grande cantor brasileiro também, grande seresteiro. Esses dias eu vi um vídeo antigo dele cantando Mocinho, ele também canta muito bem, tem uma história muito bonita com a música, Zé Paulo. Também tem a Marilu Sampaio, que está aqui com a gente, a Helena Cristina. Beijo para Marilu, Helena Cristina, querida. Muito obrigado, Helena Marília Ferrareto. Marília Ferrareto. Dario Pereira, Cátia Daniela, Ivani Monteiro. Ivani Monteiro, querida, de Sorocaba. Isso. Clélia. Estamos gostando muito desta live. Clélia e Marcos, gratidão, queridos. Sejam bem-vindos, todos vocês que escolheram assistir essa live hoje e vocês que vão escolher assistir essa live depois, sejam bem-vindos. E você pode aí estar participando, né, desta campanha como? Compartilhando essa live para que ela chegue para mais pessoas em todo o Brasil. Fique à vontade, a live é nossa, tá? E aqui, a Edileuza Sampaio e outras pessoas mais. Deixa eu te falar, quem são os aniversariantes de ontem? Vamos falar um pouco deles? Vamos, eu vou precisar pegar um copinho d'água, posso? Pode pegar. Pega, enquanto isso eu vou falando aqui com o pessoal. Fica à vontade. Beleza. Então, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Vocês podem estar aí, enquanto ele pega uma aguinha lá para ele beber, vocês podem ajudar a que essa live chegue para mais pessoas, compartilhando a live do Roberto, que é uma live maravilhosa. Eu tenho certeza, né, que as pessoas aí vão gostar de assistir, porque ela nos remete a lembranças do passado, lembranças boas, lembranças significativas de nossa vida, do
tempo dos nossos avós, né? No meu caso, lembrei muito do meu pai quando eu vi algumas músicas dele. Vou ler alguma coisa aqui. A Marilu Sampaio, são ótimas, realmente, Marilu, são ótimas essas lembranças que nos trazem. A Ivani Monteiro, maravilha. A Elza escolheu certinho, Roberto Celesteiro é de alto astral, realmente ele tem uma energia fantástica, maravilhosa. A Elza também, o Brasil precisa conhecer esse talento chamado Roberto Celesteiro, sim. A Nery, ele é ótimo como professor e cantor, tá? O Jacó, nós somos da Zona Norte. A Clélia, eu também moro na Zona Norte. A Marli é do Meyer, né? E o Zé Paulo, ganhei a noite recebendo um elogio desse artista e amigo que tanto admiro. Realmente, Roberto é de uma simpatia, muito querido, uma pessoa muito simples, por sinal, todo desprendido de ego, e isso, nos dias atuais, é uma qualidade. É como ele mesmo disse aqui há pouco, né? Que é melhor, né? A qualidade. Eu já estava preocupada com você, porque eu vi que a água se fazia necessária. Voltando ao que eu estou falando, qualidade é melhor do que quantidade, não é, Roberto? Eu tenho certeza disso, que é o que eu falei no começo lá. Os nossos amigos, o nosso público, ele chega e fica, né? Ele não é efêmero. E eu acho que isso é muito importante para o artista, para o músico, para quem trabalha com arte, até com educação também, né? Mas sobretudo com música, com arte. Esse público que vem, curte o trabalho e fica, ele é o público que vale a pena, que é maravilhoso, né? Porque as músicas que são mais efêmeras, os artistas que são mais fazem a música e somem, desaparecem, acho que não vale tanto a pena. Pode ter aquela exposição muito gigante no começo e depois acaba sendo esquecido. Mas eu acho que o meu público, ele é maravilhoso porque ele chega, conhece e fica. E isso é incrível e eu agradeço a todos eles por isso. Eu quero dar boas-vindas à minha amiga querida, faz muitos dias, aliás, muito tempo que a gente não se vê, né? A Vilani, seja bem-vinda, meu bem. Aproveite a live, gratidão aí por Faz você. muito tempo que a gente não vê ninguém, né? Eu falo assim, eu tô doida para voltar a viajar, já tô Roberto. marcando já um cafezinho com todo mundo aí. A Célia Maria Berni, a gente já falou que vai tomar vinho junto, vai ser uma beleza, viu? Não, aí você já tá fazendo lá a sua agenda do que fazer com os amigos, né? Porque eu falei assim, nossa, antes eu facilito curso aqui no Brasil inteiro de barras de Axis. Eu não sei se você já ouviu falar dessa técnica. E eu viajo o Brasil inteiro para facilitar, né, curso. E às vezes tem cidades que você vai de ônibus, né? E tem cidades que é cidades do interior que o ônibus sai tipo 5 horas da manhã. E aí você acorda, um dia antes você facilitou o curso, aí você dorme, né? Tá cansada, mas aí você acorda 5 horas para pegar o ônibus para vir para sua cidade. E ir lá com 3 macas, né? Você se virando sozinha. Aí eu penso, hoje, tudo que eu quero é ter 3 macas, correr naquela rodoviária, pedir para o motorista parar o ônibus para mim e viajar para a cidade. Eu não vou nem reclamar, porque eu, tá muito fazendo falta, né? De ter esses momentos. Eu sempre trabalhei também viajando, né? Então, a gente que trabalha com música, a gente viaja muito para cidades, vai para um lugar, vai para outro, e está fazendo muita falta também, né? Porque a gente acaba ficando estagnado, parado em casa, e tô sentindo muita falta dessas viagens aí também. Já fiz muito isso também, de pegar ônibus, carro, carona, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ou outros horários também, 11 da noite, sei lá. E essas viagens estão fazendo muita falta. E assim, é um interessante, Roberto, eu não sei se com você é a mesma coisa. A gente que viaja muito a trabalho, a gente faz isso com prazer, porque o nosso trabalho a gente ama o que faz. Eu amo viajar, eu amo fazer conexões novas com pessoas novas. Todas as pessoas que entram na minha classe são pessoas especiais, porque eu falo, nossa, vou conhecer um rostinho diferente, alguém que está acreditando, né, numa possibilidade diferente. E aí eu acho interessante, sabe? As pessoas, elas têm carinho por você. Uma vez eu estava na rodoviária e o ônibus passava em certo horário. E aí uma das minhas clientes, ela saiu da casa dela
e foi lá na rodoviária me fazer companhia. Eu achei tão lindo, sabe? Esses gestos assim carinhosos. E aí a gente fica com falta dessas coisas. Então, eu espero mesmo que tudo isso passe e a gente volta à nossa rotina normal, né, Roberto? Mas e aí, vamos falar aí do nosso aniversariante? Nós vamos logo, a gente vai sentir esse carinho de perto e vamos estar perto das pessoas. E eu acho que a maior alegria da minha profissão é não ter rotina também, porque e acho que a sua também não tem, né? Não. Porque a gente viaja, cada dia está num lugar, cada dia é um horário, cada dia é um público diferente, então é muito bacana também ir para cidades diferentes, estar com pessoas diferentes e sempre viajando. Isso é muito bom. Mas eu lembrei que ontem foi aniversário de nascimento do Francisco Alves e o grande cantor brasileiro, né? O Rei da Voz, como ele era conhecido. E eu falei para você, já que você quer falar de alguém, vamos falar um pouco desse aniversariante aí, né? Francisco Alves, o Rei da Voz. Me fala um pouco dele, Roberto. Francisco Alves, né? Francisco de Moraes Alves, né? Nasceu em 1898, no Rio de Janeiro, e era filho de portugueses, e ele nasceu aí no Rio de Janeiro, que era a capital musical do Brasil, capital cultural do Brasil. E ele se interessou por cantar desde menino, né? E já em 1918, 19, ele já era um cantor conhecido do Brasil e grava seu primeiro disco aí em 1919. E já nos anos 30 ele vai ser considerado o rei da voz, porque ele tinha uma voz muito forte, muito poderosa, e vai se tornar um dos maiores astros da música brasileira, sobretudo um dos maiores nomes do rádio, da era do rádio. E é curioso como Francisco Alves, a vida dele marca também um período do disco de 78 rotações, porque quando ele faleceu em 1952, o disco de vinil estava começando e ele não chega a gravar um disco de vinil, ele só grava disco de 78 rotações. Então ele também marca um período da era de ouro do rádio, que ele também não foi para a televisão, porque a televisão começa também em 50, né? E ele marca esse período do rádio e do disco de 78 rotações. Quando essas tecnologias chegam, ele parte. Então é curioso isso também. E ele se tornou-se o rei da voz e o Francisco Alves se torna um mito no Brasil, principalmente aí ele gravou mais de 1000 músicas, né? Foi um cantor que teve inúmeros sucessos, inúmeros êxitos, gravou muito, cantou muito, fez muito show, fez muito programa de rádio, mas ele se torna um mito também porque, além de ele ser um artista fantástico, ele partiu de uma forma muito trágica. Então, em 1952, um acidente de carro, ele aos 54 anos faleceu. Né? Ele estava saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, fez um show em São Paulo, no Largo da Concórdia, em 1952, 26 de setembro de 52, e no dia 27 ele morre na estrada, infelizmente, vítima de um acidente fatal. Ele estava com o seu Buick preto indo para o Rio de Janeiro, e no trecho ali de Taubaté, vem um caminhão na contramão e acaba ocorrendo um acidente trágico. Então, além disso, ele entra para a história como um acidente trágico, quer dizer, e vira um mito também por causa disso, né? Ele não chegou a viver aí na maturidade, ou ser esquecido, virar um artista já de uma outra época, cantando de uma forma saudosista, como aconteceu com muitos cantores brasileiros que acabaram vivendo um período de ostracismo, né? Silvio Caldas, por exemplo, cantou até os anos 90, e nos últimos anos ele era o Silvio Caldas, tinha uma história, mas muita gente nem sabia mais quem era o Silvio Caldas, né? Então ele já viveu esse ostracismo em vida, né? Quer dizer, ainda fazia shows na televisão e tal, era lembrado por alguma parte do público, mas já viveu esse esquecimento. E o Francisco Alves não, ele morreu ainda no auge, né? Então ele se torna um mito também por isso. Que legal.
Bia, pega uma aguinha ali para mim, fazendo favor. Pedi para minha filha. Eu tenho aqui assessora, né? Você não tem aí, né, Roberto? Não, eu tô sozinho, mas minha mãe sempre me ajuda. Aqui hoje ela tá ocupada. Tem que apelar para a família, né? Mais próximo. Então, é muito interessante essa história que você falou. E qual que é a música dele que você vai cantar para nós ouvir? O pessoal tá perguntando por que você tá cantando só um pedacinho da música. Ah, eu cantei inteiras. Eu acho que eles estão querendo ouvir mais, né? As músicas do Adoniran são curtinhas, né? Se a gente canta assim, sem acompanhamento, elas ficam curtas mesmo. Mas Francisco Alves tem muita coisa, né? O repertório dele é muito rico, muito diversificado. Mas eu vou lembrar aqui uma música que minha mãe gosta muito, que ele lançou em 1941. E é uma música do Lamartine Babo e do Francisco Matoso. E é uma música muito bacana que mexe também com essa questão da memória, e fala um pouco. Você que é psicóloga deve falar muito dos sonhos, né? Deve interpretar muitos sonhos e ver como o sonho age na vida das pessoas, né? E essa música chama Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. E ela traz um pouco do sentimentalismo, do romantismo, e ela traz um cenário muito bonito também dentro da própria música, né? E aí eu lembrei dessa aqui para cantar. E eu acho que o público gosta também muito dela. Vou deixar você sozinho um pouquinho na tela, tá? Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Eu vestido de baile, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. A orquestra tocou uma valsa dolente. Tomei-te os braços, fomos dançando, ambos silentes. E os pares que rodeavam entre nós diziam coisas, trocavam juras a meia voz. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos, uma centena de corações. Para despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém. Olhava só para mim, vitória de amor cantei, mas foi tudo um sonho. Acordei. Oh, que lindo! Muito linda a música dele. E tem uma outra que tá também aniversariante. Quem que é? Olha que a gente está indo longe no tempo, hein? Mas ontem também foi aniversário da Aracide Almeida. Me fala um pouquinho dela para a gente terminar a nossa live, que eu acho que é 1 hora a gente programou para fazer. E já estamos quase chegando. Para mim aqui ainda é um horário a menos, né? Quer falar um pouquinho dela? A Aracide Almeida foi uma personagem fantástica da história da música brasileira também, porque a Aracide Almeida foi uma sambista muito
incrível. Ela era uma cantora espontânea, uma cantora fabulosa, e foi eleita pelo grande Noel Rosa, que é um dos maiores compositores da história do Brasil, e o Noel Rosa disse que a Aracide Almeida era a cantora que melhor cantava as músicas dele. E só isso já vale um troféu, né? Porque o Noel Rosa foi um gênio mesmo da música brasileira, talvez um dos maiores gênios da música brasileira. E ele falar que a Aracide Almeida era a pessoa que cantava melhor a obra dele, isso já é um troféu, né? E a Aracide Almeida foi uma cantora fantástica, com uma espontaneidade gigante, ela cantava, ela tinha um jeito de cantar que era muito próprio, era muito espontâneo, era muito bonito, e ao mesmo tempo muito à vontade, né? Ela cantava de um jeito desprendido, né? Ela tinha um jeito de cantar tão simples e bonito, e é uma intérprete fabulosa, eu acho. E no fim da vida, ela acaba se notabilizando como uma jurada de calouros, né? E aí algumas pessoas lembram da Aracide Almeida só como jurada de calouros. E isso acaba sendo uma injustiça com a cantora. Não com uma personagem, porque ela era muito esperta. Na verdade, ela sentiu que, como eu falei aqui, ela, em vez de ela ficar com uma cantora do passado, uma cantora de uma memória, de um passado, uma cantora já, ninguém mais lembra do repertório da Aracide Almeida, uma coisa assim. Em vez de ela viver o ostracismo como cantora, como artista, aí que ela percebe que ela vai se destacar mais em outra área. Então, como ela era uma mulher muito inteligente, muito cheia de sacadas, ela tinha um humor fabuloso, ela era uma pessoa muito sarcástica, tinha um humor, uma veia humorística muito grande, e aí ela vai para o caminho de jurada de calouros, e acaba se notabilizando como uma jurada de calouros. Mas ela faz tanto sucesso como jurada de calouros que as pessoas esquecem da grande cantora que ela foi. Então, eu convido até o pessoal aí a procurar gravações da Aracide Almeida no YouTube, nas coisas, porque ela tem um repertório muito bonito. E esse repertório dela cantando Noel Rosa é fantástico. E eu queria lembrar uma música dela aí, já que você pediu. Uma das músicas que ela se cantava muito bem era o Três Apitos. Três Apitos é uma música que o Noel Rosa escreveu para uma namorada que ele teve. Se não me engano, ela se chamava Josefina. E ela trabalhava numa fábrica de tecidos. E aí ele escreveu para ela essa música que se chama Três Apitos, que é um delicioso romance do cotidiano. Vamos lá, então. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê, mas você é mesmo artigo que não se imita, e quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente
com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você. Eu sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe o porquê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, eu faço junto de um piano esses versos a você. Que linda canção. Roberto, eu quero terminar a nossa live. Eu quero, a princípio, te agradecer por a sua disponibilidade. E justamente o nosso tema hoje falava da educação diferente na terceira idade. E é justamente esse método aí que o Roberto trabalha, que é levar, né, para a terceira idade um pouquinho da história brasileira e interpretar as composições nos remetendo a lembranças gostosas do nosso passado, né? Então, gratidão, eu falo que você é um ser de luz, você é um ser iluminado. Eu estava preocupada, mas me preocupei à toa, né? Porque eu não confesso que não conheço muito do seu trabalho, pouco que eu conheci. Vou ser sua fã também, vou seguir o seu trabalho. E a minha rede social está aberta e quando você quiser voltar para uma outra live, fica à vontade. E gratidão. As suas considerações finais aí para nós terminarmos a nossa live. Muito obrigado, fico feliz com todo mundo que participou. Eu não consigo ler o comentário de todo mundo aqui. Na verdade, eu não consigo ler nenhum comentário, estou aqui na live só. Mas eu agradeço muito o convite e mando um beijo para todo mundo que acompanhou. Um beijo para você, obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho e que bom que nos encontramos e tivemos esse momento de bater um papo e falar sobre música. Para mim foi uma alegria muito grande. E obrigado por alegrar essa noite com esse convite e com as suas palavras. E muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. E quem suportar uma paixão saberá que o samba então nasce no coração. Linda voz. Nossa, eu ouviria você o dia inteiro cantar, porque realmente, além de ter uma voz bonita, você tem uma alma linda. E isso, Roberto, poucas pessoas têm, tá? Então você está de parabéns pela sua humildade, pelo seu carisma, pela sua simpatia. E eu acredito que todas as pessoas que escolheram, né, te seguir, as pessoas que são sua fã, acredito também que agora eu sou sua fã. Porque Obrigado. Porque você tem uma voz muito gostosa e eu gosto, né, dessa parte da história, sabe? Tem sentido você parar para ouvir uma pessoa contar uma história de uma situação ou de uma pessoa e de repente você, poxa, eu curti essa música, mas eu não sabia que tinha uma história linda por trás de tudo isso. Então, realmente, parabéns, tá? Pela sua iniciativa. Eu acho aí que é uma missão que, né, Deus te deu aí para você realmente trazer lembranças boas de momentos vividos em família, porque essas músicas de antigamente são músicas que você ouvia com pai, com mãe, remete muito à família. Então, parabéns e gratidão por ter aceito estar comigo na live. E você que está aí do outro lado, seja você de onde for, gratidão por você ter escolhido estar aqui na live comigo e com o Roberto. E gratidão a você que vai escolher assistir essa live depois. Quer aí ser contribuição, quer levar um pouco de leveza e as pessoas entenderem um pouco o porquê do nosso tema de educação diferente na terceira idade, que é justamente isso, levar a história da música brasileira e trazer um pouquinho de leveza para as pessoas, né, para as pessoas saberem, né, que todas as músicas da história brasileira popular antigamente tinha sim uma história e o porquê dessa composição. Então, gratidão a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de estar conosco, né, nessa live e até mais, né, aí, se Deus quiser. E, Roberto,
Gratidão, Muitíssimo obrigado a todos e muito obrigado, professor